está assistindo o Nossa Unesc, um programa realizado pela Ecocria, a Escola de Comunicação Criativa da nossa universidade. No programa de hoje você vai conhecer um pouco do projeto Amora, um projeto que é um projeto de extensão realizado com o objetivo de trabalhar a violência doméstica. Nós vamos entrevistar a professora Mônica Ovinski de Camargo Cortina, que é coordenadora do projeto Amora, e vai nos falar um pouco mais sobre esse projeto e também sobre o tema da violência doméstica. Então, continue com a gente que o Nossa Unesc está só começando. O pensamento criativo questiona as lógicas e dá vida ao novo. Para um mundo onde a única certeza é a mudança, uma nova geração de profissionais. Chegou a Escola de Comunicação Criativa Unesc. Jornalismo, publicidade e propaganda e comunicação digital. Cursos semipresenciais com disciplinas online. Conquiste suas certificações ao longo do curso e monte seu portfólio. Foco na inovação e nas competências que o mercado precisa. Comunicação 360 graus para formar profissionais de alto nível. Escola de Comunicação Criativa Unesc. Um ponto de vista não precisa ser um ponto fixo. Estamos de volta com o Nossa Unesc, um programa realizado pela Ecocria, a Escola de Comunicação Criativa da nossa universidade. Nós vamos conversar hoje com a professora do curso de Direito, Mônica Ovinski de Camargo Cortina, que é coordenadora do projeto Amora, que é o tema do programa de hoje. Professora, bem-vinda ao Nossa Unesc. Vamos então começar. O que é o projeto Amora, quando que ele nasceu? Então, é um prazer estar aqui com vocês, né? O projeto Amora, ele nasceu em 2011, né? Foi uma iniciativa minha com a professora Sheila Salé, também lá do curso de Direito, e nós planejamos fazer um projeto onde nós atuássemos junto à comunidade, junto às mulheres do nosso município aqui de Criciúma, no intuito de divulgar as ações da Lei Maria da Penha, né? Os meios de prevenção à violência, os instrumentos de denúncia, né? Para que as mulheres pudessem, ao ter conhecimento da lei, né? Ter um alcance maior da sua cidadania. Como é que se desenvolveu, né? Inicialmente com um grupo de mulheres, grupo de mães, como é que vocês se organizaram? Então, nosso primeiro público de atuação foi junto às mulheres participantes dos clubes de mães da FASC. Então, nós, lá nos idos de 2011, fizemos uma parceria com a FASC, né? E as acadêmicas bolsistas, sempre num viés interdisciplinar, unindo o curso de Direito ao curso de Psicologia, né? Então, uma bolsista sempre do curso de Psicologia, o outro bolsista ou bolsista do curso de Direito, né? E a gente fazendo essa parceria, os acadêmicas iam até os clubes de mães, munidos de banner, né? E ali eles faziam uma fala, uma roda de conversa e traziam esse conhecimento para as mulheres. Então, foi assim que surgiu o projeto lá nos idos de 2011. Vocês observaram naquela época que a falta de informação era um problema? Sim. Sim, porque, na verdade, o projeto ele surgiu de uma demanda que emerge da pesquisa, né? Na época, em pesquisas realizadas ali no PEC, né, sob minha orientação, nós percebemos que aqui no município nós tínhamos indicadores de uma alta litigiosidade no campo da violência doméstica, né, que mostrava muitas denúncias, muitos processos que tramitavam, né? Então isso nos trouxe assim um alerta de que de fato nós tínhamos indicadores grandes de violência. E por isso a necessidade, né, da gente trazer essa instrução, né? Essas pesquisas foram realizadas entre os anos de 2008 e 2010. E logo em 2011 a gente teve a ideia da iniciativa do projeto para atender exatamente essa demanda que a gente percebeu na cidade. Como é que vocês trabalhavam e que resultados vocês observaram desses primeiros anos de projeto? Então, o projeto Amora, porque como a gente trabalha com esses grupos de mulheres, o que a gente sempre percebe na atuação é voltado mais para a questão da gente escutar relatos de violência. Então, nos grupos,
Claro, a gente faz uma fala geral, enfim, a gente traz, mas as mulheres às vezes se sentem muito à vontade para contar situações de violência que elas viveram ou que conhecem alguém muito próximo que vivenciou. Então, eu acho que o primeiro avanço que o projeto, né, o resultado que o projeto obtém, é exatamente se fazer como um espaço para que essas mulheres possam interagir, que possam aprender e que possam falar sobre as violências, apesar da gente não, digamos assim, não é o intuito do projeto, né, ser um espaço, mas isso acaba acontecendo, por mais que a gente não programe exatamente essa ação. E também muitas situações de violência rompidas, né, mulheres que vivenciavam histórias de mais de 20 anos de violência, viam, de certa forma, uma luz, né, não só nas instituições do sistema de justiça, mas na autoestima que a gente, digamos assim, a gente estimula, né, para as mulheres o valor de si, o amor pela vida, né, e vendo que a vida traz essa oportunidade de felicidade que não é um relacionamento com violência. Professora, e dentro dessas realidades e tudo isso que vocês observaram, vocês também, o projeto ele evoluiu. De que forma que ele evoluiu? Então, nós ficamos 2 anos trabalhando aqui em Criciúma, depois surgiu uma demanda em Sara, né, junto à FAI também, que é a Fundação de Assistência Social de Sara. Trabalhamos com as mulheres lá dos clubes de mães, né, e Sara tem clubes de mães assim bem espalhados, né, alguns bem distantes assim, né, na época o município, acho que até hoje, né, o município é bem espalhado, né, e também depois, e as demandas iam surgindo, né, recebemos um convite também da cidade de Meleiro, né, por parte lá do Poder Judiciário, para que nós fizéssemos uma capacitação com a rede. Então foi a primeira vez que veio a ideia da gente transpor um pouco a questão do trabalho com as mulheres, onde a gente sempre escutava relatos da ineficiência da rede em algum sentido, né, fui mal atendida na polícia, fiz a denúncia, mas não teve andamento depois no judiciário. Então, sempre a gente escutava, às vezes, esses relatos das mulheres, né? E para nós, às vezes, é complicado, porque a gente quer mostrar o valor da lei, mas, ao mesmo tempo, a gente esbarrava, às vezes, em alguns relatos desse tipo. Então, foi a primeira vez que a gente foi convidado para capacitar a rede. E a gente propôs uma capacitação lá de 3 dias, né? Que foram muito frutíferos, né? Muito positivos. E dali o projeto foi se estendendo, depois a gente trabalhou alguns anos com pessoas que são assistidas pelos CRAS de Criciúma, né? Então nós trabalhamos nos 6 CRAS, daí num formato diferente, não falando só sobre violência, mas falando sobre outros assuntos relativos aos direitos humanos das mulheres. Então falávamos sobre a questão do mundo do trabalho, falávamos sobre saúde reprodutiva, falávamos também sobre a questão da cidadania, né? E a prevenção da violência. Então, também passamos ali 2 anos trabalhando junto aos CRAS aqui do município, né? Então, a gente tem essa trajetória aí bem diversa, né? E daí, depois que a gente começou a trabalhar com a polícia, né? A gente pensou, vamos ofertar uma capacitação, depois da experiência de Meleiro, para a rede, né? Porque a gente vê essa carência, essa necessidade, né? De uma perspectiva de gênero nesse atendimento e que precisa de sempre estar capacitando, né? E a partir daí a gente fez uma parceria com o 9º Batalhão, e ali a gente iniciou, né, essa parceria de atuar junto também às instituições da rede. Eu me recordo que a gente fez, inclusive, um vídeo, uma reportagem desse trabalho, e naquele dia eu me surpreendi com os relatos dos policiais. Não que eles não fossem preparados, mas o quanto eles precisavam ser, talvez, sensibilizados para aquele tipo de atendimento. Vocês observaram isso ao longo desse trabalho? Sim, foi um trabalho muito importante, muito frutífero, né? Que a gente percebe que o policial militar, a policial militar, é a primeira pessoa que vai ter contato com aquela mulher que está em situação de violência quando ela acabou de sofrer a violência. Então, às vezes, para eles era muito difícil, né? Nós escutamos muitos relatos deles, né? Das vezes ir numa situação de violência e a mulher estar defendendo o agressor. Então, isso é um paradoxo, porque para quem está acostumado a atender casos de tráfico de drogas, roubo, furto, né, se deparar ali com uma situação como aquela é uma coisa difícil. Então, a gente veio exatamente, a nossa ideia foi levar essa reflexão da compreensão de uma dinâmica diferente da violência doméstica. É um crime diferente, é um crime em que a vítima e o agressor têm um laço familiar, um laço afetivo, né? E é evidente que é diferente de outro crime em que a vítima não conhece o agressor. Então, toda essa dinâmica trazer essa reflexão para os policiais foi muito interessante.
e a gente foi muito bem recebido por eles, né, e por elas, e tivemos ali uma experiência muito interessante também de ouvir esse outro lado, porque se a gente ouvia as mulheres de um lado, depois a gente passou a ouvir os homens. Professora, então, para a gente encerrar essa primeira parte, né, um projeto que realmente o quanto o conhecimento é importante para que toda a lei acabe funcionando. Sim, o conhecimento ele é fundamental, né? Porque é a partir do conhecimento que a gente sabe dos nossos direitos e aonde acessá-los. E isso é fundamental. Muito obrigada. Daqui a pouco a gente volta para conversar um pouco mais sobre o projeto Amora, sobre violência doméstica, esse tema que é tão importante. Mas nós vamos agora para um breve intervalo. Nós vamos conhecer o Comitê de Ética em Pesquisa. Nós já falamos sobre esse comitê num programa anterior e hoje nós vamos assistir a um vídeo para saber sobre a importância do Comitê de Ética em Pesquisa aqui da Unesc. Os membros de um comitê de ética, eles sofrem uma renovação a cada 3 anos. E nesse período é importante que também o próprio comitê e a sua administração passe por um processo de renovação, tanto dos seus membros quanto da sua parte administrativa. Então, normalmente eles são avaliados pela CONEP, são geridos pela CONEP, como nós já falamos, mas eles precisam a cada 3 anos sofrer esse processo de renovação. É importante, quando nós falamos a respeito dos participantes da pesquisa, de que os projetos eles sejam muito bem elaborados, o desenvolvimento da sua metodologia muito bem descrita, para que os relatores possam compreender como será desenvolvida a pesquisa que envolve seres humanos. E é importante também que esses pesquisadores, eles falem uma linguagem muito simples, clara e objetiva, no sentido de esclarecer a cada participante como será o seu envolvimento na pesquisa, ou seja, mostrar aos participantes, através de um documento específico, que é o termo de consentimento livre esclarecido, os riscos e os benefícios, além do que, como esses riscos, se houver alguma intercorrência, serão solucionados, os participantes serão protegidos através de procedimentos em que os pesquisadores se comprometem a auxiliar, a amparar esses participantes. Ao mesmo tempo, também importante que o sigilo desses pesquisados seja mantido, ou seja, não poderão ser divulgados as suas identidades. Nós vamos agora para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com a segunda parte da nossa entrevista sobre o Projeto Amora. Continue com a gente. É hora de recomeçar. A Unesc está com matrículas abertas para os cursos de graduação com início neste semestre. Tudo na Unesc foi pensado para o estudante viver o melhor da experiência acadêmica. Um lindo campus amplo e arejado, salas adaptadas com tecnologia inovadora e toda a universidade alinhada com os melhores protocolos de biossegurança. Nossa universidade também investiu em alta tecnologia, com novos formatos e flexibilidade no modelo pedagógico. O estudante tem a possibilidade de assistir a aula no conforto da sua casa, mas com a interatividade do presencial. A Unesc também está com propostas acessíveis e flexíveis para você realizar o sonho de estudar em uma grande universidade. A hora é agora. Matricule-se já. Faça a diferença e venha para a Unesc, formação que o mercado de trabalho reconhece. Conheça os cursos e as propostas. Ligue 99915-0433. Unesc, a nossa universidade. Quando pensamos no futuro, imaginamos olhar para frente. Mas o futuro já está ao nosso lado. Todos os dias a Unesc escreve um pouco de como será o amanhã, promovendo o desenvolvimento pessoal e coletivo da nossa sociedade. De que tempo você é?
Os novos tempos exigem rápida capacidade de adaptação, onde aprender é um processo contínuo e ter propósito é importante. As empresas e instituições valorizam novas competências profissionais e as pessoas procuram negócios preocupados em gerar valor para o mundo. Venha construir o novo com a Unesc, uma universidade completa que oferece ensino de excelência em diferentes modalidades. Experimente primeiro como vai ser a educação do futuro e descubra todas as vantagens da Unesc Virtual, o EAD da universidade que você conhece e o mundo reconhece. Estamos de volta e o tema do programa de hoje é o Projeto Amora. Vamos continuar com a nossa entrevistada, a professora Mônica Olvinski, de Camargo Cortina, que é coordenadora do projeto. Professora Mônica, na primeira parte contamos um pouco da história do projeto. E agora, como é que ele foi se desenvolvendo durante esse período de pandemia? Como é que vocês trabalharam? Foi desafiador para nós, como foi assim para todas as pessoas, né? Porque a extensão, o Amora é um projeto de extensão, a extensão a gente faz no contato com as pessoas. Então a gente não faz extensão com papéis, a gente não faz extensão com salas, a gente faz extensão com pessoas. E como a pandemia trouxe o isolamento social como uma realidade para nós, uma necessidade de proteção e amor a nós e ao próximo, né? Então, por conta disso, a gente os clubes de mães que a gente estava atuando não estavam mais fazendo reuniões e a gente precisou inovar. Então, daí a gente teve a ideia de criar os vídeos, né? Vídeos curtos, de 2, 3 minutos no máximo, feito pelas acadêmicas, né? Alguns com o rosto delas, outros mais com imagens e uma narração delas, que também ficavam legais, sobre temas diversos, que fossem de necessidade das mulheres durante a pandemia, né? Então, na época estávamos, né, o ano passado, com bastante voluntárias de outros cursos, né? Cursos da área da saúde, da medicina, da odontologia, e a gente conseguiu fazer vídeos muito interessantes, né? E esses vídeos eram semanalmente passados para as monitoras dos clubes de mães, que repassavam para os grupos do WhatsApp com as mulheres, para que elas pudessem assistir. E obtivemos feedbacks muito bons, né, dos vídeos, as mulheres gostaram bastante, aprenderam bastante, foi muito útil, né? Então, essa foi uma forma de nós nos reinventarmos durante a pandemia. Também fizemos muitas lives, né, usando aí o perfil do projeto no Instagram. Então, chamamos pessoas interessantes, sempre com as bolsistas fazendo a mediação da entrevista, né, para que elas também tenham esse espaço de crescimento, porque a extensão, ela também tem que olhar para a formação do acadêmico, da acadêmica, né? Então, para nós, isso também é algo muito importante. E nós conseguimos passar esse período que nós estamos ainda vivenciando, né? Ainda passamos por ele, mas eu penso que de uma forma da gente ter que se repensar como alcançar as pessoas usando outros meios que não os meios usuais que a gente tinha. Que esse é o grande, né, como a professora destacou, o grande objetivo da extensão é essa troca de conhecimento, esse estar na comunidade, esse estar junto com as pessoas. Vocês observaram durante essa pandemia uma mudança também em relação à violência doméstica? Sim, né? Na verdade a gente percebeu isso por alguns relatos, né? Mas especialmente pelos dados, né? Dados nacionais do Disque 180, dados locais sobre feminicídio, né? Se por um lado, às vezes, as denúncias em alguns crimes diminuíram, outros aumentaram, né? E por outro lado também outras pesquisas apontam, né, que às vezes há uma denúncia não há uma denúncia na delegacia, mas há procura de outros órgãos assistenciais de apoio às mulheres em situação de violência. Então o que a gente percebe é que sim, a violência ela trouxe um incremento no número da violência, nas práticas da violência doméstica e familiar. Professora, então, para a gente falar um pouco sobre essa rede, a professora falou muito da rede, qual é a rede de apoio, onde procurar ajuda, quem procurar nesses casos? A rede de atendimento às mulheres em situação de violência, a gente pode entender ela num nível micro e num nível macro. Eu chamo da rede pessoal os seus amigos, os seus familiares, a tua vizinhança, né? A igreja onde você frequenta, a religião onde você participa. Então, essas pessoas mais próximas, eu chamo da primeira rede de apoio a essas mulheres.
E por isso a necessidade que a gente tem de estar preparado para lidar com casos de violência, mesmo que a violência não aconteça conosco, mas pode estar acontecendo com alguém próximo. Né? Como é que eu devo proceder? O que eu devo fazer? Né? A primeira questão é você acolher, né? E depois de você acolher, você orientar. E essa orientação tem que ser para que a mulher busque de fato a denúncia. Então a denúncia é por nós estimulada sim, porque ela é uma forma de não ser conivente com a violência do agressor. Porque às vezes o silêncio ele pode parecer mais cômodo, mas o silêncio ele é conivente com a violência no sentido de que o agressor vai se sentir mais empoderado, né? Mais tranquilo para poder continuar a praticar a violência. Professora, tem aquela famosa frase, em briga de marido e mulher, a gente não mete a colher. Mas em alguns momentos é necessário fazer essa intervenção. Professora, acredita que isso é importante também? Sim, com certeza, né? Desde a década de 80, os movimentos feministas trabalham, né? Final da década de 70, início da década de 80, e um dos jargões utilizados é em briga de marido e mulher, se mete a colher, porque não está no âmbito privado. Desde a Constituição de 88, que garante o dever do Estado, né, de coibir a violência praticada no âmbito da família, né, o que acontece na família não é mais algo privado, mas é algo público, e eu digo mais, é algo político. Então a gente precisa politizar essas relações no sentido de ver as relações de poder que fluem nesses espaços, né, e a necessidade de intervenção sim do Estado. Então a ideia é que deve-se meter a colher, deve-se sempre primar pela proteção dessas mulheres. Então, o instrumento da denúncia, da ruptura do ciclo da violência, ele é fundamental. Né? São muito temerosas as ideias, às vezes, de vamos conciliar, vamos deixar isso para lá, foi só uma vez, ele não vai fazer isso de novo, né? Então, eu vejo, às vezes, com muito temor, às vezes, essas práticas. Por quê? Porque, no mais das vezes, elas podem estar encobrindo uma situação de violência que vai culminar num feminicídio. A gente vê, né, muita vergonha, muitas vezes, né, o medo que evita, né, que impede a mulher de denunciar. Então, ainda é muito difícil essa situação. A rede, ela está preparada para atender essa mulher que decide denunciar, decide mudar, decide realmente romper esse ciclo? Então, como eu falava agora há pouco, nós temos a rede micro, que são essas relações, e a rede macro, que a gente vai chamar, que eu entendo, né, como desde a polícia, a assistência social, o CRAS, o CREAS, a gente vai entender a saúde, né, os postos de saúde, a gente vai entender também as escolas. Então, existe uma rede de atendimento direto, né, que seria a polícia, o judiciário, a assistência social, e existe uma outra grande rede, né, que a gente vai incluir a saúde, a gente vai incluir a educação. Então, nesses espaços é muito importante que a gente tenha pessoas capacitadas para reconhecer situações de violência e para acolher e orientar essas pessoas. Professora, falando um pouco sobre como denunciar nesse caso, quem procurar, tem um canal direto? Sim, nós temos, né, o Disque 180, né, que é o número nacional, né, e que ele vai acessar a rede local para que a rede local vá em busca dessa mulher em situação de violência. Mas é claro que se a violência estiver acontecendo, a recomendação é entre em contato imediato com a polícia militar. Então, se você vê um vizinho, se você vê ali uma pessoa próxima que está naquele momento sofrendo violência, o correto é a gente ligar para a polícia militar, né? E se a violência já aconteceu, fazer um boletim de ocorrência junto à delegacia de polícia em defesa da mulher, mas se não tem uma perto da sua casa, qualquer delegacia, né? A mulher deve se dirigir lá para realizar esse boletim de ocorrência. O que temos aí, né, de lei, de mudança de lei, de políticas públicas? Como é que está o Brasil em relação à legislação e políticas públicas em defesa? Nós temos visto, acompanhado, né, um aumento muito grande da legislação punitivista, né, no sentido de aumentar as penas para o agressor, vamos punir o agressor, né? Então, mas a gente vê uma falta, uma insuficiência e uma ausência de uma rede de atendimento que de fato se preocupe com a mulher em situação de violência e seus dependentes. Porque aqui estamos falando também de filhos, que também convivem nesse ambiente violento. Então, por isso, acredito pessoalmente que nós precisamos avançar
né? Nós vivemos um momento assim de bastante escassez em termos de políticas públicas na prevenção da violência doméstica, né? Há poucas campanhas, né? E ao mesmo tempo essa necessidade da gente ter espaços de fato para que a mulher seja atendida para além da punição do agressor. Professora, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Como a gente comentou aí, né? Infelizmente é um tema que ainda precisamos falar muito, precisamos realmente conscientizar sobre a importância da prevenção. Mais uma vez, então, muito obrigada, parabéns pela iniciativa. O Projeto Amor aí tem 10 anos, né, de muito trabalho, de muitos resultados. Muito obrigada. E o nosso Unesc de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua companhia e até uma próxima.